E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre o Ceará e essa partida contra o Londrina. O Vovô enfrenta o Londrina, segunda partida seguida fora de casa, segunda partida seguida fora do país. Primeira foi contra o Criciúma e agora o Londrina. E esse rapaz aqui, ó, o Bruno Ferreira, goleiro, ele é um atleta que entrou no jogo contra o Criciúma, ajudou o Ceará nessa sua vitória fora de casa e também concedeu entrevista coletiva focando nessa partida contra o Londrina. A gente vai fazer uma avaliação do que ele disse, pensando na partida do Ceará contra a equipe do Londrina, mas pensando também nesse Ceará e Londrina. O que eu penso que vai acontecer? Penso que o goleiro Bruno vai ser titular sem dúvida nenhuma e que o técnico Eduardo Barroca deve confirmar a formação da sua equipe muito parecida com o time que jogou e conseguiu a vitória diante do Criciúma. Ou seja, o Bruno Ferreira aí mais uma vez como goleiro titular, a lateral direita com o Kaique, e aí eu tenho uma dúvida porque o Kaique sentiu câimbras ao final da partida, é volante, não é lateral. E tem o Varley que pode voltar à equipe, então fico na dúvida aí. Mas Lacerda deve jogar ao lado do Luiz Otávio, uma vez que o Thiago voltou para a capital cearense para tratar. O Danilo Barcelos na lateral esquerda, não tem um outro lateral esquerdo no momento. Continua em tratamento o William Formiga, Richardson, William Maranhão, Chay e Jean Carlos no meio campo, Eric e Nicolas no ataque. Antes de falar como foi a coletiva do Bruno, a gente vai ouvir um pouquinho do que ele falou na sua primeira coletiva, a coletiva que ele fez jogando, antes de jogar pelo Ceará, chegando para a equipe alvinegra antes da sua estreia no Vovô. Como eu tive a oportunidade de vir para esse clube gigante, não tinha como recusar, é a oportunidade da minha vida, tenho que dar o meu máximo aqui, porque eu sei da responsabilidade, estive no jogo ali, vi o tamanho da torcida. Essas palavras aí que o Bruno falou na coletiva foram parecidas, foram praticamente as mesmas que ele falou hoje como um atleta que já jogou e que vai experimentar uma sequência, pelo menos uma segunda partida com a equipe do Ceará. Ele jogou contra o Criciúma, na vitória do Ceará pelo placar de 2-1, e lembrou que é uma oportunidade, a oportunidade da sua vida, como falou aí na sua primeira coletiva no Ceará. Dentro da sua chegada, ele já imaginava que teria a grande oportunidade da sua carreira e precisava estar preparado. Ficou uma grande interrogação, será que ele vai jogar bem? Porque uma coisa é você se preparar, estar focado naquela partida, entendendo que aquele jogo é o seu, é o jogo de estreia, é a partida que você precisa mostrar futebol para o técnico, para a torcida, para a imprensa, para todos que estão te vendo, e de repente está aquecendo, vou ficar no banco de reservas, não, o titular contundiu, vou para o jogo. É diferente, né? Não teve toda aquela preparação para ser um titular nesse confronto, mas aconteceu assim, e ele disse que como ele falou ali na sua chegada, ele precisava estar preparado a qualquer momento. Então, o Bruno Ferreira disse que estava preparado por isso, sabia que podia acontecer qualquer coisa, então, na hora que fosse colocado para jogar, ele precisava estar em condição. E sabe que daqui para frente precisa ter tranquilidade e continuar jogando bem. Ele disse o seguinte nessa coletiva antes da partida contra o Londrina: jogar com essa camisa nesse time é uma responsabilidade muito grande. Disse aí o Bruno, e é verdade, é uma responsabilidade jogar com a camisa do Ceará, jogar no time do Ceará. Ele sabe que vai ter uma cobrança sobre ele realmente muito, muito grande. Admitiu que foi importante uma estreia com vitória, né? Além de fazer uma ótima partida, que não adiantava nada ele estrear, a equipe vencendo, mas de repente toma um gol num frangaço, ou rebate bolas bobas, ou não segura bolas cruzadas na área. São questões que determinam a qualidade do goleiro. Ele, além da vitória, foi bem, fez algumas defesas importantes. E mais do que defesas importantes, que o Criciúma teve a posse de bola, mas assim não foi um bombardeio contra o gol do Bruno, mas ele mostrou segurança, demonstrou inteligência em alguns momentos
e foi um goleiro importante para essa vitória do Ceará sobre o Criciúma. Ele falou também que respeita o Richard, mas quer poder jogar o maior número de partidas possíveis. A gente pode até tentar analisar aqui uma questão, né? O problema do Richard é muscular, porque o departamento médico do clube confirmou que ele tem um problema no adutor da coxa. Se adutor é um problema muscular, ou seja, não foi uma pancada, não foi uma questão de virose, foi um problema de músculo adutor da coxa. Então deve passar mais tempo fora da equipe do Ceará, o que pode ser importante aí para o Bruno, porque aí ele pode ter mais oportunidades do que só esse confronto contra o Londrina. Eu acredito que certamente contra o Novo Horizontino o Bruno deve seguir no gol do Ceará. E aí ele pediu para que a torcida o apoiasse, né? Ele afirmou que espera poder ajudar o time nessa partida enquanto vierem pela frente. Acredita que o Londrina é um time competitivo e forte, como são as equipes do sul do país. Há bem pouco tempo ele estava no Caxias, no sul do país, e desafiou aí os gigantes, né? Conseguiu chegar no Campeonato Gaúcho à frente do Internacional, que é um dos gigantes, só perdeu para o Grêmio na final, então ficou como uma das equipes fortes do Rio Grande do Sul, embora esteja somente na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, ele acredita que o Londrina também é um time forte, é um time do sul do país, é um time que vai ser aguerrido na hora da busca pela bola no jogo, mas acredita que o Ceará pode conseguir um bom resultado e pediu o apoio da torcida para ele. Claro, daqui, alguns torcedores que estarão lá, mas, sobretudo, os torcedores que são mulheres e crianças que devem estar presentes na partida contra o Novo Horizontino. Agora vamos falar aí de algumas notícias em relação a esse confronto. Seguinte, o Ceará tem a mesma pontuação da equipe do Londrina, os dois têm 10 pontos, mas o Ceará está 11º e o Londrina 10º. Por quê? Porque o saldo de gols do Ceará é negativo, de 3. Aquelas derrotas no início do campeonato foram terríveis para o Ceará. O Ceará perdeu por 3-0 para o Guarani, para vocês terem uma ideia. São 3 gols de saldo negativo. Já tinha perdido 2-0 para a equipe do Ituano. Só aí são 5 gols negativos. Quando foi derrotado por Vitória, mais 2 gols de diferença. Então são 7 negativos. E as vitórias do Ceará, que foram 3 até aqui, foram sempre por apenas 1 gol de diferença. Então o Ceará hoje tem um saldo negativo de 3 gols, enquanto o Londrina tem um saldo 0. É por isso que o Londrina consegue estar à frente do Ceará em relação a critérios de desempate, porque na situação da pontuação, os dois times têm a mesma pontuação, 10 pontos. Em relação ao número de vitórias, os dois times têm 3 vitórias. Então, é o saldo de gols, é esse critério que faz com que o Londrina fique à frente do Ceará. Então, é um confronto direto, o 10º contra o 11º. Se o Ceará vencer, mesmo que outras equipes à frente tenham bons resultados, o Ceará termina entre os 10 primeiros. E é bem possível que o Ceará consiga até uma colocação melhor, claro, dependendo dos outros resultados. As duas equipes jogaram 5 vezes lá em Londrina, no Estádio do Café, e nessas partidas o Ceará venceu uma, o Londrina venceu uma, e foram 3 empates, sendo que a última partida entre os dois por lá, a vitória foi da equipe do Londrina. Lá em 2017, né, ano em que o Ceará subiu, o Ceará perdeu por 3-2, o Elton inclusive marcou os 2 gols do Ceará, mas a equipe saiu derrotada de campo no ano em que o Ceará, como eu disse, conseguiu acesso, voltou à Série A, essa última sequência de 5 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Barroca, se ele quiser, ele vai poder manter o mesmo time que jogou e venceu a equipe do Criciúma, ou seja, com o Bruno no gol, com o Kaique na lateral direita, Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos, Richardson, William Maranhão, Chay e Jean Carlos, com Eric e Nicolas.